Vou neste vídeo terminar esta primeira abordagem sobre as variáveis, nesta parte 5, falando sobre as variáveis do tipo string, já falámos aqui em vídeos anteriores, também sobre a variável do tipo char e a variável do tipo booleana. Nos vídeos anteriores estivemos a falar então sobre variáveis numéricas e eu deixei ficar aqui neste espaço a identificação de cada um dos tipos de variáveis, ok? E esqueci-me, foi no entanto, de referir aqui o facto de nós, para definirmos uma variável do tipo float, podemos defini-la utilizando, ou devemos defini-la utilizando sempre o f na frente, falámos nisto. No double podemos definir ou não com o d na frente do valor, se não tiver o d também vai ser aceite. No caso das variáveis decimais terá que ter o m na frente, caso contrário não será reconhecida como tal. Ora, este aspecto relacionado com as variáveis numéricas que têm casas decimais nós iremos discuti-lo um pouco mais à frente, quando já tivermos uns conhecimentos mais solidificados sobre a utilização, por exemplo, de operadores matemáticos em C#. Neste vídeo em concreto eu quero falar de uma forma mais específica sobre outros três tipos de variáveis que também existem e que não têm a ver rigorosamente nada com variáveis numéricas. Neste caso temos aqui as variáveis alfanuméricas, ou que neste caso eu vou colocar aqui como sendo alfanuméricas, mas de facto nós temos aqui dois tipos de variáveis que têm comportamentos e definições distintas ou objetivos muito distintos. Enquanto uma variável inteira e uma variável do tipo long, por exemplo, destinam-se a trabalhar ambas com valores numéricos, aqui nós vamos ter a variável do tipo string, e o string basicamente é uma variável alfanumérica. Alfanumérica significa exatamente o quê? É uma variável que, ao invés de guardar valores numéricos, vai guardar valores de texto. Ora, uma variável do tipo string tem uma particularidade, assim como também aqui no caso do float e do double e do decimal tem esta particularidade, termos que adicionar letras aqui na parte final. Ora, no caso das variáveis do tipo string, já vimos no início desta série que nós temos que a definir da seguinte forma. Não vamos poder colocar aqui João Ribeiro, que é o meu nome, mas sim temos que colocar estes valores dentro de aspas, ok? Neste caso, João Ribeiro. Ora, e desta forma é a forma correta de nós podermos definir uma variável do tipo string. As variáveis do tipo string, então, elas podem conter todo o tipo de caracteres, nomeadamente caracteres algarismos, neste caso, ou letras, o que quer dizer que eu posso utilizar aqui, por exemplo, este tipo de valor. Obviamente que este valor nunca será tratado, enquanto variável string, como um valor numérico, ok? Será tratado como um texto absolutamente normal. O que quer dizer que se eu colocar aqui 123 mais 25 dentro deste espaço e agora quiser apresentar este valor, caixa texto.text é igual a nome. Okay? Portanto, eu quero apresentar o que está contido nesta variável. O que me vai aparecer não é a operação matemática já realizada, mas sim exatamente este texto, ok? E, portanto, neste caso concreto, se eu aqui executar, vamos ter ali 123 mais 25. Isto poderá ser extremamente interessante se nós quisermos, por exemplo, apresentar agora à frente o resultado. E nós vimos aqui também que as variáveis do tipo string elas podem ser concatenadas, isto é, podem ser misturadas ou juntas com outras variáveis do tipo string. E para isso utilizamos aqui o sinal mais, ok? E nós iremos voltar a falar sobre estes casos mais à frente nesta série de vídeos. E neste caso concreto, se eu colocar aqui, por exemplo, 123 mais 25 é igual a 148, ok? O que vai acontecer neste caso é que vou ter aqui um valor que é apresentado, neste caso uma operação matemática que é apresentada e depois o seu resultado. Ora, reparem o que é que vai acontecer quando eu executar e vai-me aparecer aqui 148. Há aqui um aspecto que é importante, que é o seguinte: se eu tivesse definido a variável nome apenas só como um valor numérico desta forma, eu vou ter, obviamente, um erro. Ok? Portanto, nós devemos ter sempre em atenção este caso, porque nós podemos ter aqui o mais 148 mais 65, por exemplo, e neste caso concreto, o que é que nós vamos ter aqui em termos de resultado final? Vamos aqui ver, reparem, não há a execução de uma operação matemática, mas sim a junção destes valores numéricos como se tratasse de texto seguido, ok? E esta aglomeração de texto aqui acontece porque, por defeito, logo no início, a variável está identificada como sendo uma variável com valor string, um valor alfanumérico. Isto é, há aqui texto, quer dizer que se eu colocar aqui A,
e agora executar, o que vai acontecer é que vai aparecer A148,65, portanto A 14.865, ok? E, portanto, as operações matemáticas aqui não estão a ser efetuadas desta forma, ok? Uma das formas de eu poder, eventualmente, fazer aqui aquilo que eu pretendia, isto será, eventualmente, o resultado de um exercício num dos próximos vídeos, seria o seguinte: int P1, parcela 1, é igual a 20. Int P2, parcela 2, é igual a 30. Nós sabemos que 20 mais 30 dá 50. Se eu agora colocar aqui, por exemplo, resultado, e colocar aqui resultado, e pretender apenas apresentar aqui o resultado, ok, este resultado está mal escrito, peço desculpa, agora sim. Ora, se eu quiser apresentar resultado como sendo um resultado matemático, eu posso simplesmente fazer o seguinte, repare, eu posso brincar com as variáveis desta forma, P1 mais P2 é igual a P1 mais P2, ok, já vão perceber o que é que eu estou a tentar fazer. Isto seria a seguinte ideia. Ok, eu quero colocar aqui escrito que o valor de P1 é 20 e o sinal de mais e o valor de P2 que é 30 e que é igual. E depois fazer aqui a operação matemática real. Ora, para que eu possa fazer isto como aqui está, eu vou fazer da seguinte forma. P1.toString, porque quero que este valor seja encarado como sendo um valor alfanumérico. E agora vou utilizar o mais para concatenar o sinal de mais. Isto é, o texto que resulta de P1, que é 20, mais o sinal de mais. Vamos aqui até dar-lhe aqui um pequeno espaço, aqui à frente, de um lado e do outro, porque depois vamos concatenar também com P2.toString, isto é, eu quero que estes valores não sejam considerados como sendo valores numéricos, mas sim como valores alfanuméricos. Então, neste caso concreto, eu tenho aqui o valor de P1, apresentado em texto, mais um espaço e o sinal de mais um espaço e um sinal de mais, e o valor de P2 apresentado como texto. E agora vou colocar aqui mais o sinal de igual apresentado como texto, e agora o resultado que é P1 mais P2. Ora bom, neste caso concreto, vamos aqui fazer o seguinte, vamos aqui colocar uns parênteses para ver se conseguimos resolver esta nossa operação matemática e apresentá-la da forma correta. Vamos aqui executar e ele diz-me, atenção, tem erro. Vamos aqui dizer que não e ele vai nos dizer qual é o erro. Há aqui um problema, abertura e fecho de chaveta aqui no fundo. Ok? Ele diz, não senhora, isto não pode acontecer porque eu pus um ponto e dois pontos e não um ponto e vírgula. Vamos então executar e vamos aqui executar e reparem então como eu tenho o resultado desejado. 20 mais 30 igual a 50. Se eu tirar daqui os parênteses, vamos ver se o resultado continua a ser o mesmo. Ok? Vamos aqui executar e cá está o resultado diferente. O resultado é diferente uma vez que, ao não utilizarmos aqui os parênteses, nós estamos a dizer para que o compilador, ou neste caso o mecanismo que executa o código, interprete P1 e P2 como sendo alfanumérico, ok? E como sendo um valor já com strings, como sendo strings e não como valores inteiros. Neste caso, eu ao utilizar aqui estes parênteses, eu vou acabar por obrigar a operação matemática a ser realizada, ok? E por conseguinte, então, quando eu executo aqui o meu código, eu vou ter aqui este resultado. E isso significa muito basicamente o seguinte, reparem como com a construção deste código, que eu vou aqui alargar um bocadinho mais, vou fechar este quadro e alargar aqui um bocadinho mais para vermos o código todo. Reparem aqui o seguinte, neste momento, se eu quiser alterar o resultado final desta minha apresentação, bastará alterar os valores aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui 200, obviamente que estes valores já vão ser substituídos aqui nesta minha expressão. Então, se eu agora clicar aqui em Start, eu vou ter 200 mais 30 igual a 230. E isto significa que eu posso colocar aqui outros valores e o resultado vai ser apresentado não só na apresentação das parcelas, mas também no resultado final desta operação matemática. Isto é extremamente interessante no que diz respeito às variáveis do tipo string, porque elas são bastante especiais, porque contêm um inúmero conjunto de funções
que nós podemos utilizar. Eu vou dar só o exemplo aqui de algumas, não aprofundando, ok? Vou apenas definir aqui, por exemplo, novamente João Ribeiro. E reparem agora o seguinte, se eu em vez de apresentar o resultado, eu quiser trabalhar a minha variável, reparem que quando eu escrevo aqui resultado, ponto, vai-me aparecer uma vastíssima listagem de operações que eu posso executar relativamente à minha variável. E neste caso eu posso descobrir, por exemplo, se a variável contém um determinado valor, e para isso uso esta função contains. Eu posso definir, eu posso querer saber, por exemplo, quantos caracteres é que tem a minha variável, por exemplo, utilizando esta instrução, int número de caracteres é igual a resultado ponto count, ou neste caso ponto length, que é o comprimento, ok? E portanto isto significa que eu vou conseguir saber aqui, em caixa texto.text é igual a número de caracteres ponto toString, porque estamos a falar de um número de caracteres, ou então eu poderia simplesmente fazer o seguinte, número de caracteres é igual, e agora mais, e bastava colocar aqui número de caracteres, ok? E, portanto, o que eu quero aqui perceber é quantos caracteres é que estão dentro da minha palavra, ou neste caso do meu nome, que é a variável string resultado. E, portanto, temos aqui o número de caracteres é igual ao comprimento desta variável. O comprimento aqui é o número de caracteres e, portanto, aqui é apresentado. Vamos verificar o que é que acontece neste caso concreto. E cá está, número de caracteres é igual a 12. E, portanto, reparem como já começamos a ter aqui alguns resultados interessantes efetuados com a nossa programação. Não aprofundando muito mais sobre os strings, porque iremos com certeza ter vídeos dedicados apenas a este tipo de variáveis, vamos falar aqui muito rapidamente numa outra variável que é do tipo char. Char significa caractere. As variáveis do tipo caractere também são, de certa forma, alfanuméricas. Elas podem conter letras e números. No entanto, a forma de as definir é diferente. Vamos colocar aqui caractere, ou caractere, é igual, e agora em vez de utilizarmos as aspas, nós vamos utilizar os apóstrofos, ok? E neste caso, o único valor que nós aqui podemos colocar é um único caractere. Pode ser um algarismo, e portanto, neste caso está correto, e se eu agora colocar aqui caixa texto.text é igual a caractere, o que vai acontecer aqui é que vamos ter um erro, porque caractere não é string, então vamos ter que fazer aqui ponto toString, ok? E agora sim, reparem o que é que vai acontecer quando eu executar, cá temos o 1. Vamos colocar aqui, por exemplo, a letra A, obviamente também aceita, e vamos ter aqui a letra A. No entanto, se eu quiser colocar duas letras, A, B, eu vou ter um erro. Porquê? Porque a variável do tipo caractere só pode levar exatamente isso, um caractere, ok? Portanto, se eu tiver o caractere 1, sendo o A, ok, eu aqui apaguei, vamos voltar atrás, e se eu tiver aqui caractere 2, sendo a letra B, eu posso colocar aqui caractere 1 mais caractere 2. Vamos verificar o que é que acontece neste caso. Temos um erro. Então vamos fazer aqui ponto toString. E aqui também ponto toString. Okay? E agora reparem o que é que vai acontecer então. Eu tenho dois caracteres a serem misturados aqui dentro. Aparentemente a variável char pode não ter grande importância, mas de facto ela tem. E nós vamos ter a ocasião de ver em futuros vídeos que, por exemplo, nós podemos separar a nossa variável do tipo string numa cadeia de caracteres, isto é, em várias variáveis que vão guardando cada uma delas, cada um dos caracteres da minha aplicação, ok? Não vou estar a mostrar agora neste momento como é que isso se processa, uma vez que é um procedimento que já envolve um conjunto de outras estruturas de programação que vamos falar já nos próximos vídeos desta série. Mas fica aqui então uma breve introdução ao que é uma variável do tipo char, ok? Para terminar, vou falar de uma variável extremamente importante, ou de um tipo de variável extremamente importante, que são as variáveis booleanas. As variáveis booleanas são extremamente simples de perceber. Porquê? Estamos a falar de variáveis verdadeiro ou falso. Variáveis utilizadas nos conceitos da lógica.
O que quer dizer que para eu definir uma variável do tipo booleana, eu vou escrever bool e à frente vou dar o nome desta variável. Portanto, por exemplo, pode ser aqui resultado. Mas eu o resultado já não posso dar porque tenho aqui o resultado já identificado. Então, vou colocar aqui a decisão. A decisão porquê? Decisão verdadeira ou falso, ok? Penso que dá para perceber um pouco aqui esta dinâmica. Eu vou colocar aqui um espaço. E à frente o que eu vou colocar é o seguinte. É igual a 1, será? Ok, não pode, porque dá um erro. Será igual a falso? Também não. Porquê? Porque a variável booleana não é uma variável do tipo string. Então eu tenho aqui duas palavras-chave que eu vou utilizar. False, ok? E neste caso estou a dizer que decisão é igual a falso. Ou então true, verdadeiro ou falso, ok? E nós iremos ver depois qual é a importância extremamente relevante da existência deste tipo de variáveis booleanas. Isto porque nós vamos ter a necessidade, durante a execução do nosso código de programação, de fazer muitas verificações de lógica. E neste caso concreto, uma variável booleana pode definir se o código for verdadeiro, ou se o resultado for verdadeiro, ou se decisão for igual a verdadeiro, executar um tipo de código, ou se decisão for falso, executar outro tipo de código. É sobre esse tipo de mecanismos decisivos ou de decisão que nós vamos centrar a nossa atenção em alguns vídeos da próxima sequência de vídeos desta série. No entanto, no próximo vídeo vamos regressar aos valores inteiros para mostrar quais são os operadores matemáticos para a execução de operações de matemática.